os liambados, que os drogados também podem ser bom pai, podem ser chefe de família. O legado familiar dela aqui na Terra foi melhor que muitos que eu vejo. Yeah, concordo. Sauditos responsáveis da elite que abandonam os filhos. Vimos que tem muitos homens que não fumam nem sequer cigarro, mas não assumem os seus filhos. Temos muitos filhos em Angola, na África, órfãos de pai vivos. E o Nagrelha não foi isso. Enquanto em vida, foi um pai presente. Foi um grande chefe de família, sempre protegeu a tua esposa, os seus filhos, amigo dos teus amigos, irmão dos teus irmãos. E coisa que ele andou a fazer, não vi uma pessoas que dizem que são os tais, que são os que estão bem, que não fumam assado cozido. Então foi isso. Foi uma chapada sem mão. Eu acho que concordo consigo. Eu acho que o Nagrelha me deixa aqui um exemplo em termos de família. Tudo que Nagrelha mostrou em termos de família é extraordinário. Nós vimos o presidente da República, José Eduardo Santos, em conflito com a sua esposa, até no fim da sua morte, não teve apoio da sua esposa. O Isso. Nagrelha sempre mostrou que a UESA era uma pessoa extraordinária, era uma pessoa que estava num momento difícil e o Nagrelha tinha uma coisa, o respeito ao público. Nunca mostrou que ele é machão. O macho que nós falamos, do angolano, que nós somos, batemos no peito, o Nagrelha, ao lado da sua esposa, sempre mostrou que as mulheres têm a autoridade da casa e têm o poder sobre o marido. Não o poder absoluto de uma arrogância, mas sim o poder de cuidado. Quem cuida da casa, efetivamente, a voz do comando, como o Nagrelha dizia, era a mulher. Eu acho que esse legado do Nagrelha é patente a todo mundo, né? Como é que você acha que a sociedade encara isso, sabendo que ele tinha fama de drogado, mas ainda tinha uma pitada de valor dentro disso? Para mim, o melhor valor de um cidadão é o valor familiar. Porque o valor familiar agrega tudo, agrega a criança, agrega a religião, agrega tudo, porque ela está composta de um respeito mútuo. Como é que você olha o Nagrelha? Se nós daqui a mais 20 anos conseguirmos fazer uma doutrina familiar, exemplo familiar, a referência do Nagrelha será enaltecida ou ainda teremos preconceito dessa referência? Não, não teremos preconceito porque será enaltecida, bem enaltecida, porque não teremos preconceito porque visto que é um vício que era dele e ele nunca escondeu, sempre mostrou o vício dele. Pelo contrário de muitos pais de família, chefes de famílias, que escondem certos vícios para aparentar diante de uma televisão, diante da sociedade, que são os perfeitos, que são os tais e não são porra nenhuma. Então, Nagrelha é alguém que sempre mostrou os seus defeitos e as suas qualidades. Temos muitos rapazes e homens, chefes de família, que não mostram a realidade deles. Tudo que nós vimos nas redes sociais, vimos na televisão, diante da sociedade, é tudo um filme e não é a realidade. Então acho que será enaltecido, assim, bem enaltecido. Correto. Agora, no teu ponto de vista, qual é a lembrança que o Nagrelha se dedicou mais? Que nós tenhamos dizer assim, o Nagrelha foi trunfo na cultura. E qual é o exemplo que a cultura tem que ter como na grelha? Tipo, nós sabemos que somos um povo momentâneo, mano. Hoje é o na grelha, amanhã já é a Ana Joyce, que vamos falar também um pouquinho daqui. Amanhã depois é as feitiçarias que outras pessoas estão a fazer. Quer dizer, nós somos um povo mediático, né? Toda essa nomenclatura que o Nagrelha conseguiu, uma atitude que conseguiu trazer dentro do seu percurso enquanto cantor Estado-Maior do Kuduro. O funeral dele foi de um estadista, né? Isso vai ficar por aqui ou efetivamente tem que ter pessoas que têm que lutar para o legado do Nagrelha ser, pelo menos, referência como uma estátua, Não principalmente na zona onde ele nasceu? vai ficar por aqui, acho eu que não vai, porque a sociedade, a cultura em si, já tomou posse, já viu que tipo de figura era ele, não é? E eu sei que ele será homenageado. Não vai ficar por aqui, não vai, porque é notório. Basta tu dares um evento e não convidar o na grelha, tu vais ver como é que é. E basta tu dares um evento e convidar o na grelha, tu verás como é que é. Então, eu acho que nos nossos músicos, na nossa cultura a nível musical, não havia nenhum músico que conseguia lotar um estádio
um estádio como na grelha, não havia. Correto. A grelha é aquele que, quando há um evento, ele tem que ser o último a aparecer, porque se ele for o primeiro, quando ele sair, todo mundo vai. Então, isso é notório, é bem notório. No funeral do Nagrelha, o que aconteceu nunca se viu em Angola. Eu tenho 38 anos, nunca vi isso na minha vida. Nem Também nunca vi. morreu, nem quando José Eduardo morreu, mesmo quando o Agostinho Neto morreu, né, que eu não vi o funeral, segundo os historiadores, também foi quase idêntico, mas do Nagrelha foi maior. Então, é algo que vai ficar histórico para a vida. Yeah. Concordas que vai ficar histórico para a vida? Mas você sabe que a nossa cultura é uma cultura momentânea. Nós não somos sérios por excelência. Acha que quem são as pessoas que podem fazer essa pressão para que seja consumada o ato do Nagrela, essa homenagem que o povo pede? Quais são as pessoas exatamente? Somos nós, a sociedade. Somos nós a sociedade, os fãs do Nagrelha, os fanáticos do Kuduro, os kuduristas, não é? Então é isso. Eu acho que sim. Bem citado. Eu acho que os kuduristas têm que fazer essa ligação, Ah, essa forma de interagir, porque é a melhor coisa que pode se fazer quando alcança-se um feito extraordinário, aquilo que o Nagrela deixou um legado extraordinário pelo Kuduro, um legado sem igual, um legado que vai chamar toda a responsabilidade humana, um legado que vai trazer a ribalta daquilo que são os valores e a determinação do próprio Kuduro. O Kuduro, para mim, o Kuduro sempre teve o seu protagonista, que é o Tony Amado, e o Sebem, efetivamente, como a alavanca para a revolução, mas ela tornou-se, de facto, uma marca quando o Nagrelha apareceu como Estado-Maior do Kuduro, até porque o Nagrelha não é fácil. Ninguém no Kuduro ficou mais de 10 anos no sucesso e mais de 20 anos, a caminho de quase 20 anos, sempre no pódio. Isso mostra a rigidez ou a forma sólida que o Nagrelha tinha para o povo angolano. É uma referência, sim, é uma referência. Mas essas referências, nós partimos do princípio que somos um povo. Quando eu já vi pessoas a dizerem assim, o Kuduro não é cultura e etc. Eu ainda nem respondi essas pessoas. Estou a querer responder nessas pessoas depois. Para me dizer cultura, uma cultura não precisa de ser que tem alguém que aprova. A cultura ela é abstrata. Ela é uma aceitação que não precisa de escrita. Ela precisa ser vivida, ser sentida. O mesmo. Kuduro, mesmo que as pessoas venham marginalizar do Kuduro, o Kuduro estamos em quase meio séculos do Kuduro. O Kuduro está a caminhar para 50 anos. Então, Mesmo. hábito e costume de um povo, o Kuduro é uma cultura centenária, é milenar? Não, ainda não é uma cultura centenária nem milenar. Mas a cultura é dinâmica e o Kuduro teve a hibridização de outros estilos. Mas o que o Kuduro tem? Tem a própria linguagem, tem a sua forma de falar, tem a sua dança e tem o seu ritmo, que faz do Kuduro uma cultura urbana de Luanda. Hoje, Luanda, se tu perguntas há 3 gerações atrás, tu perguntas ao teu filho, uma criança que nasceu agora, o teu pai dançava o quê? Ele vai dançava Kuduro. O meu avô dançava o quê? Dançava Kuduro. Então, isto é uma cultura. Imaginemos, vou dar um exemplo. Eu meti essa toca. Se 3 pessoas da minha geração, Neuza, meter essa toca, o meu avô metia essa toca todos os dias antes de Mel, dormir. Melry, desculpa. Melry, se eu meter essa toca aqui, o meu avô metia antes de dormir todos os dias, fazia a sua reza. O meu pai fazia a mesma coisa e eu estou a fazer a mesma coisa. O meu filho vai fazer a mesma coisa. Sabe, isso significa é hábito e costume. Por isso é que definir o Kuduro e uma cultura é simples. Eu ia criar várias definições para definir o que é cultura, mas em simples palavras, pessoas que descaracterizam é hábito e costume. Esta toca, o meu bisavô metia,
meu pai metia, eu estou a meter, o meu filho vai meter, e antes de dormir, nós temos que pegar aqui. O que quer dizer isso? Estou a dizer que isso faz parte de uma cultura de vestimenta, Yeah. correto? Então, o Kuduro está na terceira geração. O filho do Nagrelha, daqui, quando tiver filho, o Mirelson, quando tiver filho, vão lhe perguntar o que é que teu pai, o que é que teu avô dançava? Ele vai dizer, o meu avô foi kudurista. Yeah, foi um dos Estás a ver? líderes. Então, o que é que acontece? Aqui, o que é que ele. Kudurista era o quê? O que é que ele dançava? Dançava, cantava kuduro. A forma de dançar era como? Era assim, 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 assim. Isto se define cultura. Porque o que é que acontece? Estamos na terceira geração. É tipo você me falar, o teu avô dançava que rebita. Hoje, o avô da Luanda, ninguém da geração, daqui a 50 anos, ninguém vai dizer que os nossos avós dançavam o rebita, semba. Não, vamos dizer nossos bisavós, que somos nós já vamos ser avô, nós dançamos escuduro. Quer dizer, ela está entranhada na nossa cultura. Indireto ou diretamente, você não tem como, porque é uma forma de viver, de estar e de representar. Porque quando fazerem uma antropologia sobre quem foi o Nagrelha daqui a 100 anos, eles vão desvendar como um símbolo cultural. É um jovem que dançava esse ritmo assim, 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 assim. Hoje esse ritmo é dançado em todo mundo. Ou a China também já congregou esse ritmo. Então isso é cultura. Então essa descrença que querem rotular o Kuduro pela forma que alguns kuduristas apresentam. O Kuduro, para ser cultura, ele não precisa da aprovação de ninguém. É uma coisa que eu digo. Não precisa da aprovação de ninguém. Nós é que temos que reutilizar. O que é cultura? Cultura é hábito e costume. Não precisamos enfeitar muito. Porque eu, se enfeitar muito, vou tirar uma definição que o angolano não vai entender. Essa definição. A cultura vem de cultivar. Cultivar. Né? Na antiga Grécia se chamava cultivar. Então, ela vem de cultivar, cultivar hábito. Todos os dias eu meter essa toca na minha cabeça, ela vai se tornar, estou a cultivar todos os dias e todas as pessoas que me rodeiam. E isto faz parte, efetivamente, de uma forma de estar. Então, estou a cultivar que as pessoas metam essa toca porque faz parte dos nossos ancestrais. Então, é a forma do Kuduro. Você vai definir que Kuduro é cultura porque você está a falar? Não. O cultura é cultura porque as pessoas vivem, dançam e está a passar gerações e gerações. Yeah. Quando se passa, veja, são 3 dedos, são 5 dedos. Esse dedo é o nosso avô, é o nosso tataravô. Esse aqui é o nosso bisavô. Esse é o nosso avô, esse somos nós, esse é o nosso filho. Então, essa aqui, hoje eu na grelha. Dançava, cantava kuduro. Este é o Yeah. Mirelson, dançou e cantou kuduro. E o filho do Mirelson, que está aqui já que é o bisavô, também dançou e cantava kuduro. O neto do Mirelson dançava e cantava kuduro. O bisneto do Mirelson dançava. Você vai me dizer que isso não é cultura, isso é hábito, costume. Hábito, costume. O kuduro não precisa da aprovação de ninguém. Esquece isso. As jovens, eu já vi muitos jovens a falarem, até alguns que eu conheço. Eu ainda não respondi, vou responder em altura. O que é cultura? Estão a denigrir efetivamente um estilo e marginalizar. O funk também é marginalizado. O funk é dançado no Brasil, mas é uma cultura brasileira. Acha que o brasileiro nega que o funk não é uma cultura deles? Que não é um estilo deles? Nós não podemos negar aquilo que são nossos, das nossas raízes. Porque o estilo de Luanda, hoje, Luanda, é a cultura do século XXI que emana e dá toda a dinâmica no nosso país. Chama-se Kuduro. O Kuduro, e vamos parar, os kuduristas têm que deixar de se vitimizar já aqui. É assim, o Kuduro é o único estilo de Angola que toca em todos os casamentos, até o do presidente da República. A classe alta, nos casamentos, nas festas, utilizam Kuduro. A Mesmo. classe baixa, então, no nossa suburbana, todos os dias é jantar e acordar com duro. Então, você vai me dizer que isso não é cultura? Deixa de ser cultura onde? É Man, come cultura. on, mano. A única música angolana que toca em todos os cantos, em todas as cerimônias, em todos os momentos, chama-se Kuduro. Calma aí. É a dança que identifica os angolanos hoje.
é normal, porque até o Brasil foi achado há pouco tempo. Toda a cultura que tem brasileira é africana. E hoje o brasileiro fala, nossa cultura, o samba, a bossa nova, é cultura brasileira. Então, por que, que nós não podemos aceitar que depois da independência houve uma hibridação? Nos anos 90, nasceu alguém que pensou que ia montar o Kuduro. E montou. E montou. Por isso é que não podemos tracidar, temos que valorizar, sim, aqueles que foram pioneiros. Temos que parabenizar também aqui a Neure, que tem defendido muito o nosso humano e o legado do Nagrelha. E a família. Não é fácil você ter pessoas que defendem valores. Defender valores não é